Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Bom dia, você que está nos alcançando nesta manhã, ouvindo a nossa mensagem, a nossa palavra, participando deste evento. E nós entendemos que falamos não tão somente para com a nossa igreja, há um número de pessoas aí no YouTube, no Face, sendo alcançada por esta palavra. E o desejo que nós mais almejamos nos nossos corações é que todos sejam abençoados nos seus corpos, na sua alma e no seu espírito, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus e há de abençoar a vida de cada um dos irmãos, cada um de vocês que aí estão nesta manhã, para a glória do nosso Pai. Amados irmãos e amigos, vocês já têm o entendimento de que aqui na nossa igreja não há como nós iniciarmos um trabalho, iniciarmos um culto, anunciarmos uma palavra sem antes nós nos colocarmos diante de Deus, sem buscarmos em Deus o condicionamento que só Ele pode trazer para com as nossas vidas e de colocarmos perante Deus também o nosso louvor, a nossa adoração, colocar perante dele as necessidades que fazem parte da nossa vida e só Ele pode supri-las. E nós vamos, nesta hora, fazer isso para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai Celestial, por mais esse domingo altamente abençoado no Senhor e na força do teu poder. Obrigado, Senhor, porque o que seria de nós se não fosse a tua graça, a tua unção, o teu poder, a tua misericórdia alcançar as nossas vidas, nos permitindo levantar nesta manhã. Depois de uma noite de sono guardadas pela tua mão, nesta manhã estamos reunidos para louvar, para engrandecer e para receber a tua palavra, ó poderoso Deus. Pedimos, ó poderoso Senhor, também que o Senhor venha ser, ó Pai, com irmãos nossos, com pessoas que se encontram numa posição diferente, estão vivendo momentos, ó Pai, delicados, ó Pai, de uma dor, de uma enfermidade em suas vidas, e nós cremos que Tu, poderoso Deus, é capaz, é poderoso, é suficiente para livrá-las, ó Deus, para curar essas vidas de todo mal, e colocamos-as perante o Senhor. Lembramos-nos, ó Deus, da vida da tua serva Neide, ó Pai, toca, ó Pai, na sua alma, toca no seu coração, toca no seu espírito, toca no seu corpo, ó Deus. Assim também para com a tua serva Andréia, Pai, que encontra-se também com a enfermidade, ó Pai, na mesma dimensão da tua serva Neide, Pai, faça, ó Deus, a diferença. Faça, Senhor, a diferença na vida dessa tua serva. Toca com o teu poder para que todo mal seja remido, seja, ó Deus, retirado dos seus corpos, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós confiamos que Tu há de fazer as maravilhas. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos também nesta manhã, ó Deus, por este culto, por esta palavra, por esta unção, por tudo que o Senhor já preparou e há de derramar sobre as nossas vidas, ó Pai. Opera, carentes somos, ó Pai, do Teu agir, e nos colocamos à Tua disposição para que a Tua vontade seja feita. Lembramos-nos também, ó Deus, de colocarmos perante o Senhor a vida das nossas crianças, ó Pai. Essas crianças que estão caminhando, ó Pai, debaixo, ó Deus, da Tua direção, da Tua unção, recebendo, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra. Ó Deus, lembramos de Miguel, de Rafael, de Gabriel, ó Deus. Lembramos de Gustavo, ó Deus, de Brian, ó Deus. Queremos lembrar também de Pietro, de Camille, de Carol, ó Deus, de Isabelle. Oh, Deus, colocamos perante o Senhor a vida de Bernardo, de Tiago, de Asaf, ó Deus, de Helena, também a vida de Caio, ó poderoso Deus, a vida de João Pedro, a vida de Giovana, de Vandrei, de Lourenço, todas estas crianças, ó Pai, que carecem e que necessitam da Tua mão de poder. Venha com o Teu Espírito a agir nesses corações. É o desejo dos nossos corações e nós Te louvamos, nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero viver todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, amados irmãos, agora com alegria, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde nós estaremos lendo do versículo 1 até o 4º versículo, para a honra e para a glória do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 4, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. E o título da nossa mensagem nesta manhã é Deus, o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus, o socorro bem presente na hora da tribulação. Amém e amém. Vamos nessa hora, então, fazermos a leitura da palavra de Deus nesta manhã para a abertura da mensagem. Aleluia. Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses, como lhe aprouver, se amanhã, a esta horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço.
Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande, Senhor, é a tua palavra, grande é a leitura a qual nós acabamos de fazer, ó Deus, e cremos, ó poderoso Senhor, no quanto seremos abençoados ao meditarmos na tua palavra nesta manhã, ao pregarmos, ó Deus, a tua mensagem nesta manhã, que uma capacitação dos altos céus se aposse de mim, ó Deus, de maneira que não seja eu a pregar, mas o teu Espírito pregando através da minha vida, falando através dos meus lábios. Unja, ó Deus, os ouvidos de cada um dos ouvintes, ó Deus, aonde quer que possam estar, ó Deus, nesta manhã, que possam ouvir a tua palavra e, ao ouvir, serem abençoados para uma mudança radical de pensamento, uma mudança radical, ó Deus, de vida, para a honra e para a glória do teu nome. Nós, ó Deus, na condição de servos do Senhor, nos submetemos tão somente à tua vontade, à tua unção e ao teu Espírito nesta manhã. E na autoridade que há, no nome de Jesus, repreendemos toda a artimanha do diabo e não admitimos que nada e nem ninguém nos impeça de pregar e de entender a tua mensagem para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus, que é o instrumento que sempre abre as pregações as quais nós realizamos aqui neste lugar. Sempre o instrumento é a Bíblia, é a palavra de Deus, que traz a inspiração para com os nossos corações, em conformidade com aquilo que nós estamos vivendo, em conformidade com aquilo que nós precisamos e em conformidade com aquilo que nós estamos buscando. E nesta manhã nós estamos buscando a bênção de Deus para com as nossas vidas. E nessa narrativa que nós acabamos de fazer, nós vimos Elias no Monte Carmelo. No Monte Horebe, melhor dizendo. Elias no Monte Horebe. E nós olhamos de uma forma especial. Ficamos até certo ponto chocados. Ficamos até certo ponto abatidos. Ficamos até certo ponto sem entender a postura tomada por Elias. Ficamos sem entender como que Elias, o grande homem de Deus, pôde tomar uma postura como essa. Pôde tomar uma postura como essa diante do inimigo. E nesta manhã, o Espírito Santo há de falar aos nossos corações, há de esclarecer coisas acerca da nossa vida, acerca de quem nós somos, acerca da realidade a qual nós somos vistos, e que verdadeiramente em algumas delas nós não podemos ser coniventes, não podemos aceitar de maneira alguma para com as nossas vidas, e precisamos entender o que o Senhor espera de nós, o que Ele espera que nós sejamos, meus amados irmãos. E eu começo essa pregação perguntando de uma forma clara e taxativa: quem é você? Olhe para dentro da sua vida e me diga, quem é você? Indo mais além, quem somos nós? Para não ficarmos tão somente com você, mas quem somos nós? Olhar para dentro de nós. E meus amados irmãos, a grande verdade é que nós somos ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a realidade nossa. Nós somos ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E será, meu amado irmão,
que nós nos conhecemos verdadeiramente nessa dimensão? Eu sou ovelha do rebanho do Senhor e Salvador Jesus Cristo? É assim que nós nos conhecemos? E essa pergunta, meus amados irmãos, ela é feita nesta manhã, porque hoje há um número de pessoas que passam a vida inteira no reino de Deus. O número de pessoas que passam a vida inteira na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo e sem se descobrirem, sem saberem verdadeiramente quem são. Pessoas passam a vida inteira, 10, 20, 30 anos no reino de Deus, sem saber quem são. E por que dessa pergunta, pastor? E esta pergunta, ela está sendo feita nesta manhã, por o Espírito Santo saber que é aí que mora o perigo. Aí se detém, aí se esconde todo o perigo. A pessoa ir caminhando sem saber quem é, ou sem saber quem são, meus amados irmãos. Nós precisamos urgentemente entender quem somos nós. Entender o que nós somos. E como nós já vimos nessa manhã, nós somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber, precisamos guardar essa realidade em nossas vidas. Pois quando nós não sabemos quem somos, nós assumimos, nós abraçamos identidades que não conduz com a realidade da nossa vida, identidades que não conduz com a realidade que foi imposta para com as nossas vidas, e vivemos a nossa vida totalmente fora do projeto o qual o Senhor Deus estabeleceu. Nós vimos na palavra de Deus, meus amados irmãos, que Jesus, o Todo-Poderoso, ele veio buscar o quê? O que Jesus veio buscar? O Senhor Jesus, ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entenda quem o Senhor Jesus veio buscar. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E meus amados irmãos, sabendo que ele veio buscar as ovelhas perdidas, é inadmissível nós assumirmos outras identidades acerca das nossas vidas. Se o Senhor veio buscar ovelhas, eu não posso aceitar, não posso absorver, ser classificado como qualquer outra coisa, a não ser como ovelhas do rebanho de Deus. Mas identidades têm sido lançadas sobre vidas, meus amados irmãos, e essas identidades, muitas vezes, elas são impostas por outras pessoas, não pela própria vida, mas outras pessoas impõem essas identidades sobre as nossas vidas e nós abraçamos. Nós abraçamos realidades que não têm a ver conosco. Posturas que não têm a ver conosco, identidades que não foram estabelecidas para nós. De maneira que a mensagem desta manhã, o Espírito Santo está chamando a nós, está chamando a igreja a seguinte realidade: nunca assuma uma identidade ou uma realidade que não tem a ver com a sua vida. Você é ovelha do rebanho de Deus tão somente. Amém, irmãos? Você é ovelha do rebanho de Deus. Nunca assuma, a partir desta manhã, o ser a seguinte realidade: ovelhinha de Jesus. Nunca,
Nunca assuma essa identidade de que você é ovelhinha do Senhor. Você não é ovelhinha de Jesus, você é ovelha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ovelhinha de Jesus é classificado nos nossos dias, não deveria ser, mas é classificado aquele pobre coitado. Aquele pobre coitado, e não é desta forma, não é desta maneira que você é visto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. De maneira que você não pode, de forma alguma, assumir essa identidade de ovelhinha do Senhor Jesus. Uma outra realidade que tem sido lançada também no nosso dia, sobre vidas, é a seguinte: o varão de fogo. Varão de fogo. Rapaz, viu, fulano é varão de fogo, aquele fulano é varão de fogo. Não assuma essa condição para a sua vida de maneira alguma. Você não é um varão de fogo, você é ovelha do rebanho de Deus. Eu sou ovelha do rebanho de Deus, meu amado irmão. Por quê, pastor? O varão de fogo, preste bem atenção, na concepção das pessoas, o varão de fogo é aquele que jamais, em momento algum, ele se abala. O varão de fogo é assim. De momento algum, ele se abala, está sempre ali, firme. É o homem que não se abala diante das realidades que vêm sobre as suas vidas. Então, não se assuma nessa condição de varão de fogo. Você não é o varão de fogo. Você é uma ovelha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, duas realidades as quais você não deve abraçar, não deve absorver de forma alguma para com a sua vida. Ovelhinha de Jesus Cristo e também varão de fogo. Nem aquele pobre coitado e nem aquele todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, que não se abala com nada. Não, você é a ovelha do rebanho de Deus. E para terminar essa ilustração, ainda tem a terceira identidade que é estabelecida sobre as vidas no reino de Deus. Nós vimos a ovelhinha de Jesus, nós vimos o varão de fogo e também tem essa que é totalmente especial, o vaso escolhido. Esse é vaso escolhido. Caramba, você viu, irmão? Você viu como é aquele irmão? Aquele irmão é especial. Aquele irmão é alguém que não conseguimos contar alguém como ele. E ele é um vaso escolhido do Senhor. Quantas não são essas identidades? A pessoa chega e coloca sobre a sua vida: você é um vaso escolhido de Deus. E quanto a pessoa não fica lisonjeada com essa realidade? Poxa, eu sou um vaso escolhido. E a primeira posição de um vaso escolhido é alguém que está acima dos demais irmãos. Se é vaso escolhido, está acima dos demais, dos outros irmãos. Você é o especial, é o vaso escolhido no meio dos irmãos. E qual é, pastor, o problema de assumirmos essas três posições? Qual é o problema? O problema de assumirmos essas posições, preste atenção, é que nós sempre somos julgados por aquilo que apresentamos. Somos julgados da forma a qual nós somos vistos, na forma a qual nós nos apresentamos, nós somos julgados, meus amados irmãos. E por isso o Espírito Santo diz nesta manhã que nós não devemos assumirmos tais posturas. Não devemos assumirmos tais posturas. Por quê, pastor? Não devemos assumir tais posturas. Para a seguinte realidade: ninguém espera uma guinada
na vida de uma ovelhinha. Ninguém espera que uma ovelhinha consiga se erguer, consiga se levantar com as suas próprias forças, com seus próprios meios. Ninguém espera. Aquela ovelhinha, quando alguém chega na sua cabeça, passa a mão sobre a sua cabeça, você é ovelhinha do Senhor. Não, meu irmão, nunca espera uma reação de uma ovelhinha. A ovelhinha é sempre vista como alguém frágil, alguém que não tem nenhum recurso, alguém que não pode coisa alguma. Não, amados irmãos, ninguém espera uma mudança na vida de uma ovelhinha do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais, irmãos, o varão de fogo, nós comentamos também a respeito dele. O varão de fogo, ele é uma pessoa que ele vive sofrendo. O varão de fogo é assim, passa algo para as pessoas, mas a realidade da vida dele muitas vezes não está em conformidade com aquilo que ele está passando. O varão de fogo sofre porque ele não pode expor as suas fraquezas. Ele não pode expor as suas necessidades. Por quê, pastor? Ele foi classificado como varão de fogo, como alguém totalmente capaz, acima de todas e qualquer situação. E por causa disso, ele não pode expor a sua condição. Não pode abrir o seu coração dizendo que ele está vivendo uma realidade até mesmo de enfermidade, está vivendo uma necessidade de fraqueza na sua alma, no seu espírito. Ele não pode abrir. Por quê? Porque ele é visto como alguém acima de todas e qualquer situação. Alguém que jamais se abala, que você pode confiar na sua vida. Olha só aqui no versículo 22... do capítulo 18, como nós podemos ver o varão de fogo. Aí mesmo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, olha só como é o varão de fogo. Glória a Deus. Vamos ver, do versículo 22 até o versículo 24, para você entender o que diz. Olha só. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Olha só, irmão, ele sozinho conta esses. Dai-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e dividi-o em pedaços. E ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é boa esta palavra. Assim é a condição do varão de fogo, irmão. Sempre está ali. Nunca esperam uma posição diferente dele. Não seja um varão de fogo, irmão, mas seja uma ovelha do rebanho de Deus. Nós vamos entender como é bom ser ovelha do rebanho de Deus. A terceira condição que nós vimos é o vaso escolhido. Vaso escolhido. Você não deve abraçar de maneira alguma a seguinte realidade: poucas são as pessoas que se aproximam dele. Poucos são que se aproximam do vaso escolhido. Ela é tão especial, tão capacitada, tão cheia de razão, cheia de condição, que as pessoas temem se aproximar dele. A sua posição não deixa que ele se misture com os demais. Por quê, pastor? Porque ele é o vaso escolhido. Aí mesmo, no capítulo 18, agora do versículo 27, aleluia,
até o versículo de número 28, 27 e 28, está dizendo aqui acerca do vaso escolhido. Aleluia. E o que diz o versículo 27 ao versículo 28? Ao meio-dia, o que acontecia? Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, e segundo o seu costume, até derramar sangue. Versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Essa é a realidade dessas três identidades que têm sido impostas sobre os servos de Deus: ovelhinha, varão de fogo e vasos escolhidos. E o que dizer, meus irmãos, nosso querido Elias, servos de Deus? Nós podemos dizer dele: Elias viveu, amados irmãos, uma difícil realidade na sua vida. Viveu uma difícil realidade. Ele era alguém capacitado, dotado, cheio da unção, cheio do poder. E ele até então não tinha esse entendimento. Mas a partir desse momento, no versículo 4 de 1 Reis 19, ele percebeu que ele era um ser humano. Ele não era alguém totalmente diferente, não. Ele era um ser humano como todos os outros, como os outros qualquer. Apesar de todos os seus dons, de todos os seus talentos, de todos os seus feitos, ele era um ser humano. Aqui no versículo 4 de 1 Reis 19 diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O grande varão de fogo, o grande vaso escolhido, Elias, percebeu que ele era um ser humano. Era alguém como qualquer um outro. E esse fato, meu amado irmão, eu tenho observado nesses anos de caminhada, esse fato ocorrido com Elias não é muito comentado, não é muito divulgado nas pregações que eu tenho visto nas igrejas nos nossos dias. Não é muito comentado. Nos nossos dias, todos conhecem Elias como o grande varão de fogo. Ninguém olhava para Elias, ou ninguém olha para Elias como o ser humano que ele era. Todos olham com ele como um varão de fogo, como o homem que tinha o poder concentrado. E verdadeiramente essa era a sua realidade. Ele tinha o poder de Deus concentrado na sua vida. Elias, meus amados irmãos, é o homem que derrotou 450 profetas do diabo. 400 inimigos ele derrotou antes desse episódio na sua vida. E a partir desse episódio de ter derrotado esses 450
profeta do diabo, ele era visto com todas estas virtudes. As pessoas olhavam para ele e via com ele com todas estas virtudes. E era inaceitável por aquelas pessoas que ele viesse a tomar a postura a qual ele tomou. Qual postura, pastor? Pedir a sua morte. Pedir a Deus a sua morte, porque não era diferente de nenhum outros homens. Entenda, irmãos, há quem diga até que Elias correu da batalha. Elias correu da luta. Afrouxou diante da investida do diabo. A quem atente, a quem diga para essa realidade. Elias correu, Elias afrouxou diante da investida do diabo contra ele. E mais do que isso, Elias entregou o seu ministério. Deus havia derramado algo sobre ele e ele simplesmente entregou. E nessa manhã, o que levou, irmão? O que levou Elias e o que nos leva também a tomarmos decisões como essa, a qual nós vimos Elias tomar. O que levou Elias a tomar e o que nos leva a tomarmos decisões como essa? O que levou Elias a tomar essa decisão e leva nós também a tomarmos essa decisão é o não entender quem somos nós. Se você não entender quem você é dentro da estrutura do reino de Deus, dentro da estrutura da igreja, se você não entender quem você não está livre, amado irmão, de viver uma realidade a qual Elias ali viveu, uma situação a qual ele viveu. Entenda, meu amado irmão, o fato de você ser revestidos do poder de Deus. Cada crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo é revestido do poder de Deus. O fato de você ser revestido do poder de Deus, o fato de você ter a autoridade sobre todo o mal, sobre toda investida do diabo contra a sua vida, o fato de você ter a autoridade, meu amado irmão, porque todo cristão tem a autoridade sobre todo o poder do mal. Você precisa entender que essas condições não tiram de você. Essas condições, esse poder que Deus derramou sobre a sua vida, não tira de você a sua realidade. Não tira de nós a nossa realidade. A realidade da nossa vida é que nós somos seres humanos. Somos seres humanos, irmãos. E como tais, nós vivemos esse tipo de realidade. Como tais, nós vivemos esse tipo de problema. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Precisa ser visto na condição a qual você é. Eu preciso ser visto na condição a qual eu sou. Deus, meus amados irmãos, não nos transformou em seres angelicais. Pelo menos ainda não nos transformou em seres angelicais. Nós somos seres humanos. Eu digo para você nesta manhã, você é um ser humano. Você é um homem, você é uma mulher, você é um jovem. Essa é a realidade da sua vida, meu amado irmão. E por que eu preciso entender essa realidade, pastor? A dimensão de vida, meu amado irmão, de um ser angelical, a dimensão de vida de um anjo é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente da dimensão de vida de um homem, de um ser humano.
Um anjo é um anjo e um ser humano é um ser humano totalmente diferente. Ambos são instrumento na mão de Deus, ambos trabalham para Deus, mas características diferentes, diferem uma vida da outra vida. Entenda algo nesta manhã. Há situações vividas por mim, vivida por nós, que nada tem a ver com os anjos. Situações que nós vivemos que verdadeiramente os anjos não vivem, não estão relacionadas com a vida dos anjos. É mesmo, pastor? É. Vou dizer umas para você nessa manhã. Uma condição, uma situação que nós vivemos que os anjos não vivem. Você sente fome. Você tem fome, você não tem fome? Você não tem fome de feijão, de arroz, de carne, de café, de pão, você não tem fome? Os anjos não têm esse tipo de problema. Essa realidade não faz parte da vida do homem, da vida do anjo, melhor dizendo, está relacionada a nós que somos homens, meus amados irmãos. Quer ver uma outra realidade? Anjo, você sente cansaço. Anjos não sentem cansaços. Anjos trabalham para Deus 24 horas por dia, incessantemente eles trabalham, porque eles foram estruturados nessa dimensão. Mas você sente-se cansado. Elias sentiu-se cansado. Elias sentiu-se com fome. Nesse momento, o qual ele tomou essa postura, ele tomou essa atitude, meu amado e minha amada irmã. Porque homem sente fome, homem sente cansado. E uma vez com fome, uma vez cansado, diante daquela batalha a qual ele enfrentava, ele teve medo. E sabe qual é a realidade do medo? Medo é coisa de homem. Medo é coisa minha, é coisa sua. Eu sinto medo, você sente medo, mas os anjos, não é essa a realidade da vida de anjo. Você não é um anjo, você é um ser humano. Amém, irmão? Você é um ser humano. Elias viveu essas situações. Teve fome, teve cansaço e teve medo. Ao passo que ele abriu os lábios e disse para Deus: pode tirar a minha vida, porque eu percebi, eu sei que eu não sou melhor do que os meus pais que me antecederam, não sou melhor do que os homens que me antecederam, que viveram antes de mim, não sou melhor do que eles, pode, Senhor, tirar a minha vida. E nós falamos nesta manhã, o título da mensagem, que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Deus é o seu socorro bem presente na hora da tribulação, meu amado irmão. E ao ouvir esse clamor de Elias, a providência de Deus, meus amados irmãos, foi a de tão somente suprir essas necessidades que assolava a vida de Elias naquele momento. Deus supriu a necessidade da vida dele. Vamos ver aí, a partir do versículo 5 do capítulo 19, o que Deus fez, mostrando ser o socorro bem presente de Elias. Olha só o que Deus fez. 1 Reis 19, do versículo 5 até o versículo de número 8, diz o seguinte: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo olha só, agora veio o anjo. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e fez mais o quê? E tornou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse:
levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O que fez Elias? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, irmão. Alguém que estava pronto a entregar o seu ministério, entregar a sua vida, o Senhor o socorreu, e ao receber o socorro de Deus, ele recuperou a condição da sua vida. Deus é o nosso socorro bem presente na hora de tribulação. E o socorro de Deus vem sempre quando nós nos colocamos na nossa realidade, conhecemos a nossa condição. Elias apresentou para Deus o quadro o qual ele estava vivendo, ele estava com fome, ele estava cansado, e Deus socorreu ele no seu medo. Ele estava com fome, Deus providenciou comida para ele, e disse, come e bebe. E ele comeu e bebeu. E Deus, mais do que isso, percebendo o seu cansaço, a ponto de estar falando coisas sem pensar. Quando o cansaço, quando a fome é muito grande, soltamos palavras que verdadeiramente nós não conseguimos entender o que nós estamos falando. E Deus, vendo o cansaço que fazia parte da vida dele, supriu essa necessidade e disse, dorme, dorme. E Elias comeu e dormiu. Não parou por aí. Mais uma vez, depois de um bom sono, Deus o acorda de novo e diz, come. E ele comeu, e bebe, ele bebeu, e dorme. E mais uma vez ele dormiu, porque o seu caminho será longo. E Elias, uma vez alimentado por Deus, adquiriu forças para seguir e caminhar até onde Deus esperava por ele. E qual é, meu irmão? Qual o problema do crente dos nossos dias? E mais uma vez eu digo, o nosso problema é que nós não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. Não temos conhecimento da nossa realidade. E o Espírito Santo diz para mim e diz para você nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, você é um cidadão do reino de Deus. E você diga amém. Você é um cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, você desfruta, nós desfrutamos de privilégios. E esses privilégios são concedidos por Deus para que nós possamos caminhar, para que nós possamos fazer a vontade dEle, para que nós possamos pagar o nosso preço aqui nessa terra. Ele nos concede esses privilégios. Mas uma coisa precisa estar firme no nosso entendimento. Nós não somos seres angelicais. Isso que o Senhor capacita, que Ele derrama sobre nós, não faz de nós anjos. Você é homem. Você é homem, eu sou homem. Entenda isso nessa manhã. Como ser humano que você é, você não é indestrutível. Entenda o que eu estou falando para você. Nós, como ser humanos que somos, nós não somos indestrutíveis. Nós sentimos carências. Carecemos de coisas. Por sermos os seres humanos, nós carecemos de coisas. Nós temos necessidades. Necessidades. E essas necessidades precisam ser supridas. Precisamos suprir essas necessidades. Uma certa ocasião, eu falava aqui na igreja,
É claro que a ilustração serviu no momento para iluminar um pouco a mensagem que estava sendo pregada naquela ocasião. Eu dizia a seguinte palavra: o crente descansa carregando pedra. Acho que você se lembra disso. O cristão descansa carregando pedra, mas não, meu amado irmão. Você é ser humano. Eu sou um ser humano, eu preciso de descanso, eu preciso de uma pausa para meditação, você precisa de uma pausa para meditação. Não pode de maneira alguma acreditar que você é um anjo, que você é alguém totalmente capacitado fora de qualquer outra realidade. Não, você é um homem. E precisa de uma pausa, precisa de um momento para respirar. Você precisa de orar, irmão. Precisa parar para orar. Parar, dobrar o seu joelho, dobrar a sua vida, buscar Deus em oração. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso, porque é isso que nos capacita, é isso que nos sustenta, é isso que faz de nós os crentes, as ovelhas que o Senhor espera que nós sejamos. O que você precisa entender nesta manhã, para entrarmos no final dessa mensagem? O que você precisa entender? Entenda, nenhum de nós estamos livres de vivermos momentos como esse, vivido por Elias. Nenhum de nós. E olha que não são poucos os que têm vivido esses momentos, assim como Elias viveu, e hoje estão fora do Evangelho. Não são poucos. Elias, meus amados irmãos, viveu um momento de tribulação dentro de si. Estava tão envolvido, tão mergulhado na Bíblia, na batalha, no ministério, na luta contra os 450 profetas de Baal. Estava tão envolvido que não atentou que ele era um ser humano, ele era um homem. Mas o que aconteceu nesse momento de tribulação vivido por Elias? O Senhor, o Todo-Poderoso Deus, o socorreu. Jesus socorreu, Deus socorreu, o Espírito Santo socorreu Elias e supriu a sua necessidade. Isso o Senhor fez e faz por nós. Por quê, pastor? Porque Deus é bom, aleluia. Deus é bom, irmão. Deus olha para mim, Deus olha para você, e a sua bondade é estendida para mim, estendida para você. Qual a idade de Elias, meus amados irmãos? Qual a idade de Elias? Elias era um homem de Deus, um homem especial, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas Elias não era diferente de mim, não era diferente de você. Elias era homem assim como eu e como você, que dependia de Deus. Nós dependemos de Deus, meus amados irmãos. O Deus de Elias é o meu Deus. O Deus de Elias é o nosso Deus. Assim como ele supriu a necessidade de Elias, ele há de suprir as nossas necessidades. Há de suprir as nossas necessidades. Como que você tem vivido? Como que você tem vivido? Como você tem caminhado? Como está a sua vida nesse atual momento? Como que está a sua vida? Elias estava mal. Por mais que aparentasse ser algo especial para os outros, por mais que aparentasse ser um vaso escolhido, por mais que aparentasse ser um varão de fogo, ele estava carente e necessitado. E como que está você?
ao sentar debaixo do zimbro e ao falar com Deus, Deus ouviu a Elias. Por que, pastor, que Deus ouviu Elias? Porque o Senhor, Ele é o socorro bem presente nas horas de tribulação. Ele é o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. E ao clamarmos ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas e nos transforma e nos capacita para seguirmos para onde Ele deseja que nós caminhemos. E nesta manhã, nós vamos clamar a Deus. Só você sabe como está a sua vida. Só você sabe as suas carências, as suas necessidades. E ao ser colocadas nesta manhã perante Deus, Deus fará a diferença na sua vida. Curve a sua cabeça nesta manhã, para a honra e para a glória do nosso Deus. Sente-se debaixo do zimbro, assim como fez Elias nesta manhã. Comece a meditar na sua vida, na condição a qual você se encontra, como você tem enfrentado, como você tem vivido. Coloque-se, abra o seu coração perante Deus. Fale com Ele, e Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia infinita, há de suprir a sua vida, há de capacitar você para que você siga e caminhe mais e mais em conformidade com a vontade dEle. Oh, meu Deus, me ama como eu sou, e me vendo caído levantou-me, minha mão segura na dele. Oh, meu Deus, me ama como eu sou. Oh, meu Deus, me ama como eu sou. E me vendo caído levantou-me, minha mão segura na dele. Oh, meu Deus, me ama como eu sou. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, essa manhã de conscientização, ó Pai, a qual o Senhor expõe as nossas vidas. Oh, Pai, obrigado pela conscientização concedida para cada um de nós, os teus servos. Entendemos, conhecemos, sabemos quem somos e precisamos, ó Pai, da capacitação dos altos céus para seguirmos, ó Pai, a nossa caminhada, assim como Tu almejas. Manifesta o Teu poder, derrame da Tua graça, da Tua unção sobre nós. E nós, assim, ó Deus, seremos renovados, seremos fortalecidos e caminharemos para a honra e para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã especial e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.